Olá, estamos de volta. Vamos embora. Olha, nós falávamos do governo da ditadura militar. É interessante, viu? Veja bem, eu dizia que a gente tem que observar os atos institucionais, né? Porque, veja bem, eu acabei o bloco anterior falando de governadores como Nilo Coelho, Heraldo Gueiros, tá certo? O Moura Cavalcante, tá certo? O Marco Maciel, né? E aí você tem que entender que esses governadores que eu citei até aí, eles são governadores biônicos, né? Aí você vai dizer, peraí, governadores biônicos, o que quer dizer governador biônico, né? Veja, deixa eu primeiro mostrar os AIs e depois você vai entender o que é governador biônico, ok? Então, por favor, vejam. O AI-1, ato institucional número 1, tá vendo? Número 1. O AI-1 foi dado, né? Aqui, Ricardo. O AI-1 foi dado, tá bem? Pela junta de governo que assume, certo? Quando derruba o presidente João Goulart. Quando o presidente João Goulart foi deposto, os três ministros das Forças Armadas, certo? O ministro da Aeronáutica, o ministro do Exército e o ministro da Marinha assumiram o poder, certo? Dizendo-se Comando Supremo da Revolução. Comando Supremo da Revolução. Até porque, né, 31 de março de 1964 não era visto como golpe, era visto como uma revolução, né? Hoje, na verdade, a gente já não fala Revolução de 1964. Hoje a gente já fala golpe militar de 1964. Tá vendo como mudou a nomenclatura? Porque, na verdade, foi um golpe, né? Foi um golpe. Então, veja, quando você observa o ato institucional número 1, o ato institucional número 1 foi decretado pelo chamado Comando Supremo da Revolução. Aí você pergunta assim, ó, o que esse ato institucional número 1 vai estabelecer? Olhe para aqui, para a telinha, olhe para a telinha. Ato institucional número 1, ele estabelecia que o primeiro presidente revolucionário, o primeiro presidente da Revolução, certo? Seria indicado. E foi no dia 15 de abril, tá certo? No dia 15 de abril foi indicado justamente o general, tá certo? Que na época era o marechal, o general Castelo Branco. O general Castelo Branco de Alencar. Cearense, general Castelo Branco de Alencar. Ok? E vai assumir como presidente. Ok? Referendado pelo Congresso, que tinha sido fechado, mas eles abrem o Congresso para referendar. Então, é só o aluno fazer esse segmentozinho aqui, ó. Aí tá vendo? Não tem como errar. É um de quê? Um de um. Ou seja, um de primeiro. Fui claro agora? Um de um. Deu para entender? Então, ato institucional número 1 vai estabelecer que o primeiro presidente revolucionário seria indicado. E o foi, que é justamente Castelo Branco. Fui claro? Ricardo, aqui. Então, crianças, olhe bem. Um de primeiro. Um de um. Um de um. Não tem nem como errar. Fui claro? Ótimo. Agora vamos ver. Castelo Branco assume, tá certo? E vai criar, vai estabelecer, aliás, o AI2. 2, de 2. Você diz, ih, rapaz, peraí. Ora, eu disse um de um. Ato institucional número 1 de primeiro presidente, que foi Castelo Branco. Tudo bem. Agora, olhe. Aí 2 de 2. Aí você vai dizer, 2 de quê, rapaz? Ato institucional número 2 criou 2 partidos somente. Ah, ficou claro agora, não ficou? O ato institucional número 2 criou só 2 partidos. Vamos aqui para a telinha para você ver. Veja, aqui na telinha, deixa eu pegar uma tela limpa. Pronto, agora, veja. Aí 2, vamos analisar a relação. O que você tinha no Brasil era o
pluripartidarismo. Pluripartidarismo. O que é que o AI2 fez? Acabou com o pluri, tá vendo? E criou o que? O bi2, tá vendo? Bipartidarismo. E criou, o bipartidarismo. Então vejam, acabou com o pluri e criou só dois partidos. Então, olhe para cá, AI2 de 2 partidos. Tem o que errar? Bota isso na mente, pô. 1 de 1, 2 de 2. 1 de primeiro, 2 de 2 partidos. Não tem como errar. Aí você vai dizer, peraí, não, vai. Então ele acabou com aquele negócio de PSD, UDN, o Partido Comunista acabou com tudo. PTB e tal, acaba com tudo. Só cria 2 partidos. O AI2 estabeleceu 2 partidos. O AI2 estabeleceu o bipartidarismo, que eram justamente esses partidos aqui, ó. O partido chamado Arena, certo? Aliança Renovadora Nacional. E o partido chamado MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que hoje é o PMDB. A Arena hoje, na verdade, ela desaparece, vai aparecer como PDS e tal, e hoje seria, tá toda dividida, mas tem uma parte que é justamente o DEM, certo? Tem o DEM. Então, por favor, veja, você tinha na época, com o fim do pluripartidarismo, o AI2, criou só 2 partidos, esses 2 partidos seriam Arena e MDB. A Arena seria o partido, por assim dizer, da situação. O MDB, por assim dizer, é o partido da oposição. Situação, Arena. Oposição, MDB. A gente dizia na época, de forma bem brincalhona e tal, que era o partido do sim, que era o partido da situação, e o partido MDB, que era a oposição, era o partido do sim senhor. Então você tem o partido do sim, Arena, e o partido do sim senhor, que é o MDB. E às vezes o aluno fica perguntando, poxa, que brincadeira é essa, rapaz? Arena, partido do sim, MDB, partido do sim senhor. Por que isto? Porque o MDB era a oposição vigiada. Era uma oposição que não tinha muita força de expressão, porque ela era vigiada, ok? Então, os membros do partido, né, da oposição, os membros do MDB, sofriam uma profunda perseguição, e por isso que a gente diz que era o partido do sim, do sim senhor. Então, aqui, por favor, vejam, eu tenho aqui AI1 de primeiro, ótimo, AI2 de 2 partidos, certo até aí ou não? Certo. Muito bem. Agora olhe para cá, vejam. Diga-me, pelo amor de Deus, pelo AI1, o Comando Supremo da Revolução, que aprovou o AI1, dizia o seguinte: o primeiro presidente da República, o primeiro presidente do governo revolucionário será indicado. Fui claro? Indicado. A grande pergunta é esta: e o segundo presidente seria indicado ou não? Veja, o primeiro presidente realmente ele foi indicado, é Castelo Branco. A grande pergunta é esta: e o segundo? Aí o AI2 estabeleceu também que do segundo presidente em diante também seria indicado. Aí então vejam, olhe para mim. AI1 primeiro, AI2, o segundo em diante também seria indicado. É só você fazer essa relação de números. 1 de primeiro, 2 de 2 partidos, 2 de segundo, aí 2 partidos. Aí 2 do segundo em diante também seria indicado. Tem como errar? Não tem como errar. Então você já matou aí, AI1 e AI2. Fui claro? Pelo amor de Deus. Vejam. Vamos analisar agora, deixa eu pegar outra tela limpa aqui. Vamos analisar o AI3, olhe para mim. Aqui. Veja, o AI1 já tinha determinado que o primeiro presidente
seria indicado, certo? E foi, Castelo Branco. O AI2 estabeleceu que do segundo em diante também seria indicado. E vai ser depois, tá certo? Mas o AI3 estabeleceu o seguinte. Olha aí, 3. Olhe para mim. 3. Olhe para mim, irmão. 3. Eu pergunto a vós, me seis. Quantos poderes executivos eu tenho na nossa federação? Quantos poderes executivos eu tenho? Eu tenho 3 poderes executivos. Eu tenho o poder executivo federal, presidente da República. Eu tenho poder executivo estadual, governador de estado. E eu tenho poder executivo municipal, que é prefeito. Certo? Até aí, olhe para mim. 3 executivos: federal, estadual, municipal. Ora, pelo AI2, certo? Pelo AI1, aliás, o primeiro presidente seria indicado. Pelo AI2, o segundo presidente também seria indicado. Mas se você olhar direitinho, o AI1 e o AI2, somente falam de presidentes da República. Presidentes da República. O primeiro seria indicado, o segundo também vai ser indicado, do segundo em diante e tal, pá. É o AI1 e o AI2. Ótimo. Agora, olha, o que o AI3 vai fazer é falar do governador de estado e do prefeito. Que até agora eu não falei de governador e de prefeito. Veja, o AI3 vai fechar a rosca dos 3 executivos. Veja, o AI3 estabelece que governador de estado e prefeito de município sede seriam também indicados. Ora, então vamos analisar aqui comigo. Eu já tinha o presidente da República indicado. Eu vou ter agora pelo AI3 o governador de estado e o prefeito de município sede também indicado. Então, pelo AI3, eu tenho os 3 indicados. Deu para entender ou não? Não é difícil. Peraí, pelo amor de Deus, não misture as coisas. AI1 de primeiro, AI2 de segundo em diante, AI2 ainda de 2 partidos. Certo até aí? Agora vamos ver, AI3. O AI3 estabelece, veja, só tinha presidente, não era? Aí estabelece, tá, governador de estado, tá, prefeito de município sede. Os 3 executivos agora são indicados. Então, por favor, vejam, governador de estado e prefeito de município sede serão indicados, na verdade, também. E isso fica estabelecido pelo AI3. Tem o que fazer? Tem? Não tem, criança, pelo amor de Deus. Agora olhe para mim, veja. Quando eu falei de prefeito, eu falei de prefeito de município sede. Ou seja, município capital. Tem que entender isso para não cair numa questão de prova por aí afora. Município capital. Então, por exemplo, Pernambuco. Quem é a capital? Recife. Maravilha. Então, o prefeito de Recife tem que ser o quê? Indicado, não pode ser eleito. Pelo AI3, ele passaria a ser indicado. Deu para entender? O governador indicado, o prefeito indicado. Ok? Aí você vai dizer, quem é que indicava o governador? O governador, a Assembleia Legislativa vai indicar o governador. Era indicado, tá vendo? Não era eleito, o povo não votava para governador. Pelo AI3, tá vendo? E o prefeito do município sede, da capital, também era indicado, pô. Vereadores indicavam com também o dedo do governador de estado, que já tinha sido indicado, lógico, tá vendo aí? Então vejam, prefeito do município sede, ou seja, prefeito de município capital. Deu para entender isso aí ou não? Não vai dizer que o prefeito de Caruaru era eleito. Aliás, desculpa, indicado. Não vai dizer que o prefeito lá de Petrolina era indicado. Não, só era indicado o prefeito do município sede, da capital. Entenderam aí? Esse é o AI3. Então, por favor, veja, AI1, o primeiro presidente ser indicado. AI2, 2 partidos. Tá dando para entender, não tá? Ainda AI2, o segundo presidente seria indicado também, do segundo em diante. AI3, aí então os 3 agora executivos serão indicados. Já tinha o presidente da República indicado, agora vai ter governador de estado e também vai ter prefeito do município sede. Não tem o que fazer isso aí. O AI4, na verdade, o ato institucional número 4, vai estabelecer que
as determinações tomadas pelo governo até então, sobretudo esses atos institucionais, devem aparecer na Constituição, deve deixar até de ser ato institucional e passar a ser lei constitucional. Por quê? Porque em 1967, o Brasil vai conhecer uma nova Constituição, ok? Em 67. Então, por favor, vejam, essa Constituição, veja, os atos institucionais e outras determinações dos governos até 67 vão ter que entrar na Constituição. Então, por favor, olhe para mim. O ato institucional número 4 vai estabelecer que os atos anteriores, vamos assim dizer, para facilitar, que os atos anteriores vão constar agora da Constituição de 67. Ok? Até aí, crianças? Não tem como errar isso aí. Foi claro? E uma outra coisa que é interessante que você deve notar. Vejam, vem agora o AI-5. O AI-5 a gente considera o golpe dentro do golpe. Porque o AI-5 foi a fechadura total. É por isso que é importante que o aluno entenda. Até 1968, a oposição ao governo ditatorial, ao governo militar, certo? Ao governo dos generais, por assim dizer, até 1968, era uma oposição muito ligada a passeatas, certo? Ao movimento, a passeata como foi conhecida, a passeata dos 100 mil, tá certo? A movimentos estudantis e tal, pá. De 68 em diante, a coisa vai endurecer. Em 1968, o governo militar estabeleceu o ato institucional número 5. Aí foi a fechadura total. Para que o aluno nunca esqueça que o AI-5 foi a fechadura total, eu mostro a minha mão. Não tem o que fazer. Minha mão está aqui, ó. Aí você vai dizer, peraí, não, o que tem a ver tua mão? Minha mão é essa aqui, ó. Olha para mim. Se eu fechar esse dedo, esse. Quantos dedos eu tenho aqui mesmo? 5. Então vamos fechar os 5. Fechei os 5. Então vamos dizer, o AI-5 foi a fechadura total. Dá para entender? Não tem o que fazer. Então, de novo, AI-1, o primeiro presidente seria indicado. AI-2, do segundo em diante, seria também indicado. E AI-2 ainda está ligado a 2 partidos. Certo até aí? AI-3, os 3 executivos passariam a ser também indicados. Lembrando que o prefeito município sede seria indicado, os outros não. Certo? AI-4, as determinações até então, certo? AI-1, AI-2, AI-3, vão aparecer na Constituição de 67. A gente quase não fala do AI-4, certo? Eu só falei para não pular do AI-3 para o AI-5. Aí falei o AI-4. E o AI-5, basta que você veja a mão e feche. É a fechadura total, certo? O AI-5, o ato institucional número 5, foi uma fechadura total. Ok? Se você for analisar, pai, como é que o governo estabeleceu um ato institucional, o número 5, que é uma fechadura total, visto até como um golpe dentro do próprio golpe militar. Olha, tem a ver, na verdade, com a questão do deputado Márcio Moreira Alves. O deputado Márcio Moreira Alves, certo? Ele vai fazer um discurso na Câmara, no Congresso, na Câmara dos Deputados, muito, mas muito inflamado. O problema é que em 1968, certo? Começa um atrito entre estudantes e polícia, tá certo? No refeitório, tá certo? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Começa um atrito, né? Justamente ali onde vivia-se no refeitório, comia-se, alimentava-se no chamado bandejão, certo? Então, ali começa um atrito entre os estudantes e a polícia. E nesse atrito, tá certo? Que toma as ruas do Rio de Janeiro, um estudante, certo? Edson Luiz é baleado e morto. Morte do estudante Edson Luiz em 1968, vê? Resultado disso aí. Agosto de 68, morre o estudante Edson Luiz, né? O deputado Márcio Moreira Alves, na Câmara, vai chamar justamente a sociedade brasileira para boicotar o desfile do 7 de setembro. Ele dizia o seguinte, olha, o 7 de setembro nada mais deixa de ser espírito nacional,
deixa de ser a comemoração cívica de nossa independência, para o 7 de setembro passar a ser uma apresentação do poder da repressão dos militares. Aí você vai me perguntar, como assim? É porque no 7 de setembro você não tem um desfile cívico-militar? Então, o desfile militar é aquela apresentação de tanque de guerra, disso, de armamento, de equipamentos contra distúrbio social, distúrbio urbano, distúrbio no campo e tal, pá. Quer dizer, o desfile militar passou a ser uma demonstração do poder de repressão dos militares, certo? Quando, na verdade, o desfile militar passa a ser visto como poder da repressão dos militares, o deputado Márcio Moreira Alves, na tribuna, vai dizer: não devemos comemorar o 7 de setembro, não devemos ir às ruas comemorar o 7 de setembro, tendo em vista que aquilo ali nada mais é do que a demonstração do poder repressivo, tá certo, do governo militar. Com aquelas armas que eles passam desfilando e nós aplaudimos, é justamente com essas mesmas armas que eles matam nossos estudantes. É justamente com essas mesmas armas que eles matam nossos filhos. Vejam que isso é um discurso inflamado demais. É muito inflamado o discurso do deputado Márcio Moreira Alves. Aí então, veja bem, ó. Além disso, além dessa questão dos militares de boicotar o 7 de setembro, o deputado Márcio Moreira Alves diz outras coisas bobas, como, por exemplo, as debutantes não devem dançar o baile de formatura dos cadetes. É bobagem isso aí. E tem uma outra bobagem que ele disse que as mulheres não deveriam abrir as pernas para os militares. Eu acho interessante aí uma greve uma greve de quê? Uma greve de xoxota, sei lá o quê. Veja bem, ó, as mulheres não devem abrir as pernas para os militares, não devem tirar as calcinhas, ou coisa parecida. Então veja bem, o peso maior é boicotar o 7 de setembro. Aí os militares só olhando, tudo olhando assim pro deputado. Mas deputado, não diga isso. Resultado, o governo militar, na época, o presidente Arthur da Costa e Silva, Arthur da Costa e Silva, porque o primeiro é Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva. Arthur da Costa e Silva chama o Congresso, chama a Câmara dos Deputados, e pede autorização para punir o deputado do PMDB não, na época MDB, Márcio Moreira Alves. A Câmara não dá essa autorização. Aí você vai dizer, peraí, e precisava pedir? É porque você tem que entender que o deputado tem imunidade parlamentar. Eles pediram por pedir, para uma questão formalística, né? Só formal. Pediram para punir e tal. A Câmara não permite, e era tudo que os militares queriam. O presidente da República, baixa o ato institucional número 5, que vai ser a fechadura total. Então você vê que no finalzinho do ano de 1968, é baixado o ato institucional número 5, que representa, na verdade, a fechadura total. O que é interessante é que, após estabelecer o AI-5, o presidente, certo? Arthur da Costa e Silva afasta-se por questão de doença, chega a morrer por uma questão coronária, ele morre, certo? E aí então, veja, quando o presidente Costa e Silva morre, primeiro que ele é afastado por questão de coronárias, e depois vai morrer por esse problema mesmo. Mas o que é interessante é que quando ele é afastado por uma questão de saúde, quem deveria subir era o vice, ou não? Não é o normal o vice subir? Lógico. Acontece que o vice era um civil, Pedro Aleixo. E os militares não vão querer deixar um civil assumir. Tá certo? Aí, resultado. Mais uma vez, os militares deram um golpe de novo. Não deixaram o vice assumir, que era um civil, Pedro Aleixo. Aí, veja, os militares dão um golpe, certo? Sobe, na verdade, um triunvirato formado pelos 3 representantes das Forças Armadas, certo? Exército, Marinha e Aeronáutica, o ENF, Estado-Maior das Forças Armadas, certo? Sobem os 3 ministros, sobe esse triunvirato
E esse triunvirato vai indicar para presidente da República, vai indicar justamente o presidente Médici, que será o terceiro presidente, o terceiro general a assumir a presidência da República. Por que eu estou falando isso? Para você entender o seguinte, Médici, o governo Médici, é interessante que é ele que vai governar com o AI-5. Vai governar com a chibata na mão, dando lapada em todo mundo. Então, o que é que o aluno tem que entender? O AI-5 foi estabelecido pelo presidente Costa e Silva, mas quem governa com ele vai ser justamente Emílio Garrastazu Médici. Médici vai governar e o AI-5, como eu disse, é a fechadura total, você não pode esquecer. A perseguição vai ser muito grande. Então, veja, aquela oposição que era feita ao governo militar, até então, só por movimentos estudantis, greves de fome, tá certo? Passeatas pacíficas, como a passeata dos 100 mil e tal, ali em São Paulo, tá certo? Na Sé e tal, aqueles encontros mais só onde você observa só discursos políticos contra a ditadura e tal, a questão mais pacífica e diplomática, de 68 em diante, aí a coisa vai pegar fogo. Porque a oposição deixará de ser essa oposição, por assim dizer, pacífica e vai pegar em armas, né? Vai pegar em armas para lutar contra a ditadura. Aí é onde você vai começar a ver que, na realidade, o que vai acontecer é a morte de um lado e a morte do outro. Obviamente, o poder repressivo do Estado é bem maior do que o poder dos revolucionários, por assim dizer, né? Ou contra-revolucionários. Ou é melhor chamarmos de subversivos. Porque veja bem, ó, eu vou abrir um parênteses aqui, quando Miguel Arraes foi para o exílio, em 65, ele foi julgado, tá certo? E condenado a 27 anos como subversivo. Foi condenado à revelia, claro, que ele estava no exílio. Tá vendo? Subversivos. Então vejam bem, ó, os subversivos na realidade passam a luta armada. Aí é quando você vai observar, para alimentar toda essa luta armada, você vai observar assaltos a bancos, certo? Você tem, por exemplo, a guerrilha da Bahia, a guerrilha de Xambioá, por exemplo, onde destaca-se o famoso Capitão Lamarca, que era um capitão do exército que passa para o lado dos subversivos. O famoso Capitão Lamarca, tá vendo? Que vai morrer na Bahia, entenderam? Lamarca. E aí você tem a guerrilha do Araguaia, tá vendo aí? A guerrilha do Araguaia, naquela região do Tocantins, né? E você tem aqui, na realidade também, aqui no setor urbano, né? Não só os assaltos a bancos, mas você também tem sequestros de autoridades. E o maior sequestro que a gente observa, tá certo? A maior ação que nós observamos foi justamente quando sequestraram o embaixador norte-americano. Lembram-se que eu disse que Gregório Bezerra, que foi obrigado a andar nu, por ali, seminu, nas ruas de Casa Forte, com a corda no pescoço e tal, puxado pelo coronel Daci. Lembra-se que eu disse isso? Gregório Bezerra não foi trocado lá no México, tá certo? Pois é, veja, para libertar o embaixador norte-americano, certo? Né? Os subversivos, por assim dizer, a resistência contra os militares, né? Eles fizeram uma lista com 5 presos políticos e entre eles estava Gregório Bezerra. Sim, entre eles também estava Zé Disseu. José Disseu estava também na lista, né? O ministro da Casa Civil, o grande ministro da Casa Civil, do governo Lula, tá certo? Estava na lista também, ele foi liberto lá no México, entenderam? Então, por favor, vejam bem aí, ó, os atos institucionais foram estes. Então você tem o AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-4, o AI-5, não pode esquecer, ok? Os atos institucionais número 5, os atos institucionais que são baixados pelo governo militar. Agora, crianças, vejam bem, ó, vamos analisar justamente o seguinte. Você vai ter que começar a observar uma coisa muito simples. Vejam, quando eu disse a vocês que aqueles governadores de estado, depois de Paulo Guerra, lembra-se que eu falei, depois de Paulo Guerra você tem quem? Nilo Coelho,
Heraldo Gueiros, lembram-se disso ou não? Moura Cavalcante, não foi isso que eu disse ou não? Marco Maciel e depois Roberto Magalhães. Bom, vamos deixar o Roberto Magalhães aí. Mas veja bem, ó. Esses Nilo Coelho, Heraldo Gueiros, tá certo? Moura Cavalcante, tá certo? Francisco Moura Cavalcante, né? E o próprio Marco Maciel, você vai ter que entender que esse pessoal aparece aí como um governador biônico. Lembre-se quando eu falei o AI2, aliás, o AI3 estabeleceu que já tinha presidente da República. E com o AI3 vai ser o quê? Governador de estado e prefeito de município de sede. Esse governador de estado, como ele passa a ser indicado, aí ele fica conhecido como o governador biônico, certo? Vai ficar conhecido como governador biônico. Não só governador, mas prefeito de município sede. Né? E a grande pergunta é esta, mas rapaz, biônico por quê? É porque você vai ter que entender que na década de 70, né, aparece um filme muito interessante, um seriado, que era aqueles enlatados norte-americanos que vinham para cá, né? Você tem aqueles enlatados, perdidos no espaço, não sei o que, túnel do tempo e tal. São os enlatados americanos que mandavam para cá. Aí vem para cá também alguns seriados interessantes, né? Que é um outro tipo de enlatado. Por exemplo, vem o Homem de 6 milhões de dólares, né? O chamado Homem Biônico, né? E assim sendo, como esses governadores, né, e prefeitos de municípios sedes, né, eram indicados, eram super prefeitos, eles tinham aquela redoma, porque eram indicados, não eram eleitos. Na realidade, o poder deles era absoluto, tendo em vista que são filhos, são frutos, na verdade, da ditadura militar. Então, eles são vistos como verdadeiros homens biônicos. Por isso, na verdade, você tem aí os chamados governadores e prefeitos biônicos. Mas aí a gente vai ter que voltar para falar depois de outros governadores, com mais detalhes, como eu disse a vocês, o governador Marco Maciel, o governador Roberto Magalhães, tá certo? Né? E a gente vai ter que observar também depois Jarbas Vasconcelos, né? Miguel Arraes novamente, para a gente começar a entender esses governadores de Pernambuco com mais carinho. Só que a gente vai deixar isso para uma próxima aula e fica aí o abração do amigo Novaes que está o tempo todo torcendo por vocês. Pode ficar certo disso. As minhas orações, por assim dizer, olha, eu rezo 3 horas por dia por vocês, viu? Acredite se quiser. Mas tá aí. Independentemente ou não de oração, eu torço por vocês. Um abraço, até a próxima.